Mas o que eu queria pensar, dentro dessa mesma linha de raciocínio, desses acontecimentos, é sobre jejum. Jejum. A gente ouve, né, as instruções e às vezes até pratica os jejuns baseado tão somente na abstinência de algum tipo de alimento, algum tipo de prazer por algum período. E às vezes tem gente que, né, perpetua esse jejum ou essa abstinência de alguma coisa prazerosa por muitos anos, né? A gente ouve exemplos da Bíblia de pessoas que jejuaram. Esther jejuou, Davi jejuou quando o filho estava doente. O jejum de Daniel, né, muito conhecido, muito propagado, praticado por muitas pessoas. Jesus jejuou, Moisés, e assim por diante. A gente tem ouvido muito a respeito de jejum como apartar-se por um período de tempo, um determinado tipo de coisa, para viver algumas experiências com Deus e através de Deus. Mas o jejum que eu queria falar é sobre esse jejum que está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 58. Quando depois vocês podem ler todo o capítulo, que ele é apenas alguns versículos, que ele é muito interessante. Quando Deus fala assim que o jejum que ele escolheu não é apenas que um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas. Não é só isso. Esse não é o jejum que o Senhor escolheu. Ou seja, de você por um período de tempo se abster e se prostrar, se render. Mas o jejum que ele deseja, diz o verso 6, é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. E não é partilhar sua comida com o faminto, ou seja, você compartilhar a sua comida, não é a sobra da sua comida, mas é a sua comida. É você dividir a sua mesa com o faminto, abrigar o pobre desterrado, ou seja, trazer para dentro de casa aquele que não tem teto e vestir o nu que você encontrou. Existe uma nudez que vai além daquilo que é estar desprovido de uma indumentária para cobrir essa nudez física. Existe uma nudez que nós também temos vestimentas e podemos compartilhar com as pessoas que estão nu, que encontramos no decorrer do nosso dia a dia. E não recusar ajuda ao próximo. Quem é o próximo? É aquele que tem acesso, né? Aquele a qual nós temos acesso. Então, esse é o jejum que o Senhor escolheu. Olha que coisa interessante. Vai muito além de você abster, abrir mão de um prazer. É você abrir mão de muito mais coisas do que um simples prazer, do que um simples prato de comida, um pedaço de carne, um bolo, um sorvete ou qualquer coisa assim, né? Esse é o jejum que o Senhor escolheu. Quando você faz isso, aí vem os resultados. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha que coisa interessante. Você vai experimentar a cura, o Senhor vai diante de você, e a glória dele vai proteger a sua retaguarda. Aí sim, diz o verso 9: você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele vai dizer: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria,
você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos. Meu Deus, é você tirar de si para satisfazer, para ajudar, para prover alguém. Então, olha o resultado. A sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. E vai dizendo, verso 11 diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Meu Deus, Deus vai conceder o nosso desejo do nosso coração no meio de uma crise econômica, moral. Deus vai cuidar de uma maneira extraordinária de nós. E eu finalizo dizendo: e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Meu Deus do céu. Olha o que acontece quando nós realmente nos tornamos igreja. Nos preocupamos uns com os outros, nos mobilizamos em suprir as necessidades uns dos outros, né? Aí então as coisas começam a fluir de uma maneira poderosa. A gente para simplesmente de cantar, né? Onde eu for, a sua bênção me seguirá. Nananana, sabe? Para a direita, para a esquerda. Você simplesmente não vai cantar isso, você vai testemunhar isso, você vai viver isso. As pessoas vão querer saber o que é que você faz, quem é o seu Deus. Aí você vai dizer: somos igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que é corpo, e quando um membro padece, todo o corpo padece e se mobiliza para ajudar esse membro a ser restaurado. Isso é corpo, isso é igreja. Queridos, que nesse tempo, né, a gente possa aproveitar toda essa instrução que Deus tem trazido para nós, experiências que Deus tem proporcionado a nós, e que a gente não viva, né, o resto dos nossos dias de mendicância espiritual, né, tão somente para suprir as nossas necessidades, mas que venhamos a viver como verdadeiramente filhos, filhas, príncipes, princesa, igreja, corpo de Cristo, pessoas totalmente supridas, totalmente capazes para ser a resposta dos céus para a criação que anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Uau! Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem sido e tem feito por nós e em nós. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, te agradecemos, ó Deus, pelo Seu cuidado dispensado de uma maneira tão maravilhosa, tão extraordinária a cada um de nós. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá para podermos ser úteis nas Tuas mãos e através das Tuas mãos. Muito obrigado. Obrigado por ontem, ó Deus, pela mobilização do corpo, pelas vidas que oportunizaram outras para serem canais de bênçãos e verdadeiramente praticarem o verdadeiro jejum, o jejum que o Senhor escolheu. Muito obrigado. Meu Deus, eu creio que nenhum trabalho, nenhuma ação é vão no Senhor. O Senhor não deixa que o justo receba o galardão de justo e não permite que o ímpio receba a condenação do ímpio. Então, seja mesmo com a tua igreja, seja com o teu corpo que tem se reunido nesse lugar, seja com as vidas que nós temos tentado que o Senhor alcance através desse lugar. Queremos fazer menção de toda a família da Andréia. Ó Deus,
a Sofia, a Bianca, aqueles homens ali, aqueles chefes de família, queremos pedir a Deus a tua bênção. Oramos mais uma vez pela vida da mãe da Dani. Ó Deus, o Senhor pode, e nós queremos que o Senhor intervenha de uma maneira sobrenatural, queremos um testemunho de cura, de restauração, de libertação plena. Então vem, entra com providência, Deus, e glorifica o seu nome. Continuamos orando, Senhor, por ações do Senhor em cada uma dessas vidas que temos mencionado nesse tempo, que tem passado pelo vale da sombra da morte. Que o Senhor possa consolar, confortar, fortalecer, restaurar e curar para a honra e glória do teu nome. Seja mesmo com essas vidas e abençoe. Senhor, abençoe, Senhor, na vida da pastora Ludmila, que vai estar conosco já nesse tempo. Ó Deus, que o Senhor a use de uma maneira graciosa, poderosa, nesse final de semana, não apenas junto às mulheres, mas junto à igreja. Senhor, que haja um descortinar de bênção, de favor dos céus sobre a sua igreja, através da sua igreja, abençoando outras igrejas e outras pessoas. Senhor, nós oramos crendo na provisão sobrenatural do Senhor para com a tua igreja, para com o teu povo. Que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. Senhor, é isso que precisamos. Que o livramento do Senhor, o Senhor nos dê hoje. Livrai-nos de toda tentação, de todo o mal. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém e amém e amém.